gente. Nossa, quanta gente. Muito bom, Walter Longo. Sabe que o Walter, vamos fazer uma volta. Ano passado a gente se conheceu lá na Editora Abril, e aí insisti tanto. Ele foi para Londrina fazer uma palestra, roubei ele lá em Londrina, fomos jantar junto. E aí ele convenci ele que ele tinha que fazer uma palestra no nosso evento, e ele foi fazer uma palestra no nosso evento. Que impressão que você teve lá? Olha, eu fiquei absolutamente estupefato pelo tamanho do evento. Foi na American Chamber, na Câmara Americana de Comércio, um evento não somente grandioso, mas um evento carinhoso. E normalmente isso não ocorre, você não consegue ter simultaneamente um evento grande com atenção, com carinho. Normalmente eventos grandes não conseguem dar esse carinho. E o Flávio tem essa capacidade, e o Instituto Parar, de realizar eventos que são simultaneamente high-tech e high-touch. E isso é mágico, é único, né? Fora que era um evento muito maior do que eu imaginava. Aí, terminado o evento, nós voltamos a falar e falamos assim, esse evento tem, antes de tudo, um potencial de crescimento exponencial, e acho que hoje aqui é um exemplo disso, muito em função de que não é um evento apenas com o objetivo de transferir informação, mas sim um objetivo de gerar uma grande causa. Eventos com causa, empresas com causa, são as entidades que têm futuro. Por isso, Flávio, você está de parabéns por fazer mais uma vez um evento, dessa vez muito maior, mas que continua tendo a mesma origem causal, a mesma vontade de influenciar positivamente a sociedade. E isso é muito importante, e acho que o reconhecimento do mercado tem muito a ver com isso. E sabe que, quando terminou o evento, a gente se encontrou depois, e eu falei, Walter, você não quer ser um mentor de estratégia, de inovação e tal? E eu queria já dizer aqui de antemão que a ideia de WTC, toda dele, ele que tem que fazer no WTC, vocês têm que fazer... Eu falei, Walter, mas a gente já estava promovendo até então o maior evento da América Latina. Ele falou, não, tem que ser o maior do mundo. Você tem que fazer o maior evento do mundo. Então, tudo que vocês veem escrito aí de maior evento de mobilidade do mundo é por causa do Walter Longo, que insistiu que a gente tinha que fazer o maior evento do mundo. Eu vou te falar, deu trabalho, Walter, você não sabe o que foi construir isso aqui. O importante não é se deu trabalho, o importante é se valeu a pena. Isso é que depois você vai me dizer no final do evento. Já valeu, só no começo do evento já dá para saber que valeu, ver o time todo entusiasmado, trabalhando aí, já valeu muito a pena. Ô Walter, aí nessas discussões todas que a gente estava falando, nós começamos a falar sobre essa relação da mobilidade e do tempo, né? O quanto que é importante a gente olhar por essa perspectiva do tempo, né, da vida das pessoas e tal. E a gente fez um bate-papo falando um pouco sobre isso. E eu sei que você é uma pessoa que se aprofundou e fala muito, até a última palestra que eu vi sua, você está falando muito na sua palestra de mobilidade sobre a importância da gente ter um olhar sobre o tempo. A iniciativa privada precisa ainda descobrir como fazer isso, né? Eu acho que a iniciativa privada e também, vamos dizer assim, os órgãos governamentais, nós precisamos todos entender, como diz o Flávio, que mobilidade não é ter mais tempo na sua vida, mas é ter mais vida no seu tempo. Que essa capacidade de qualificar o tempo é algo fundamental. E, infelizmente, até hoje, tanto a iniciativa privada quanto os órgãos governamentais deram muito pouca importância a isso, né? Segundo aspecto que eu acho que é também relevante é entender que mobilidade transcende a modal de transporte. Nós estamos aqui no fim de uma eleição que custou amizades aí para muita gente, né? Mas a verdade é que segurança é mobilidade. Se você não tem segurança, você não pode se movimentar de maneira livre nos lugares. Então, o assunto segurança é mobilidade. Internet é mobilidade. Por quê? Porque eu posso fazer muito mais coisas sem me deslocar, portanto, eu estou transformando ou trazendo mais vida no meu tempo. Então, vamos dizer assim, dos aspectos de segurança até os carros autônomos, existe um universo gigantesco que hoje faz parte da mobilidade. E eu acho que o bacana deste evento, e amanhã vai ser complementado pela cidade que você construiu em cima, vai mostrar bem isso, que modal de transporte é parte de um grande universo chamado universo da mobilidade, e esse universo da mobilidade passa
por uma preocupação cada vez maior das empresas e dos empresários, não somente com a qualidade de vida de quantas pessoas entram no escritório ou na empresa ou na indústria, mas sim o que faz ou o que afeta essas pessoas desde que elas saem de casa até chegar no local de trabalho. Nós temos tido uma enorme capacidade de sermos cada vez mais agradáveis, criarmos um ambiente cada vez mais propício dentro das organizações. Mas fora das organizações, a sensação é de que é cada um por si, Deus para todos, não é? E claro que essa sensação, ou que a pessoa sofre lá fora, ela traz para dentro em matéria de produtividade, em matéria de motivação, de satisfação, de abraçar as causas da empresa. Então, é fundamental que primeiro as empresas, em geral, passem a entender a mobilidade como parte integrante do processo de empreender. E os órgãos governamentais, as entidades governamentais, as autoridades, né, têm que passar a entender mobilidade como uma questão fundamental, principalmente nas grandes cidades, mas não restrito às grandes cidades, né? Nós até hoje tivemos, na relação com a gestão pública, uma relação onde o governo existe para punir ou penalizar ou multar. E nós vamos ter que ter uma nova visão de gestão pública que tem que deixar de punir e multar para incentivar e premiar o bom comportamento. Se você olhar tudo o que hoje acontece na relação das pessoas, dos cidadãos com o governo, é sempre uma atitude de, se você fizer errado, eu te multo, eu te penalizo. Caminhões, por exemplo, chegam na marginal e, se passar das 8 horas da manhã, são multados. Mas não há nenhuma atitude governamental que diga o seguinte: se você entrar na cidade com seu caminhão depois da meia-noite, eu te dou 50% de desconto no pedágio. E com isso, naturalmente, pelo incentivo e não pela penalização, nós teríamos uma nova relação dos cidadãos com seus gestores. E nós deveríamos estar pensando também que era óbvio que caberia à prefeitura dar redução de IPI para quem mora a menos de 3 quilômetros do local onde trabalha. Por quê? Porque essa pessoa está consumindo menos a infraestrutura da cidade. Mas nós, ao contrário, né, temos uma visão sempre antiga em relação a essa relação. Eu tenho a impressão de que tanto a iniciativa privada quanto os órgãos governamentais vão ter que repensar a sua missão, não somente a sua função, baseando-se muito nos aspectos de mobilidade, de qualidade de vida, de bem-estar dessa população. E é claro que, cada vez que muda o governo, cada vez que tem um novo, vamos dizer assim, uma nova autoridade no comando, lá vamos nós, novamente, com nossas causas, tentar mostrar a essas pessoas, seja na prefeitura ou na presidência, que daqui para frente, as pessoas vão precisar cada vez mais de vida no seu tempo e não apenas de tempo na sua vida. E que metrô, vamos dizer assim, áreas para você andar de bicicleta, tudo isso é condição essencial, mas não suficiente para realmente alterar a vida das pessoas. Pega, por exemplo, equipamento de videoconferência, que deveria ser uma coisa incentivada por todos para que a gente usasse. Em vez de sair de São Paulo e ir até o Rio, eu, num equipamento de videoconferência, evito essa emissão de carbono, evito essa perda de tempo, mas, no entanto, ainda é taxado, em termos de imposto, como objeto de luxo. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer no ramo da mobilidade que traga mais tempo na nossa vida e mais vida no nosso tempo, e claro que isso trará qualidade de vida para todos os cidadãos desse país. Uma salva de palmas para o Walter. Levanta a mão aqui quem trabalha diretamente com RH. Quem trabalha com RH, levanta a mão aí. Algumas pessoas. Vocês que levantaram a mão, que são do RH, continua com a mão levantada. Você que sabe o tempo que o seu colaborador se desloca. Levanta a mão só você que sabe o tempo que todos os seus colaboradores se deslocam. Levanta a mão aí. Ninguém levantou a mão. O que eu vejo, assim, o resultado da pesquisa que saiu, aquela pesquisa que a gente realizou junto com a Mind Miners, até agradecer o pessoal da Mind Miners que gentilmente ajudou a gente nessa pesquisa, tem um dado interessante lá que mais de 90% das pessoas trocariam de emprego
ganhando 20% menos, desde que ele tivesse a condição de trabalhar mais próximo da sua casa. E é um dado muito interessante, porque quando a gente vê as premiações das melhores empresas e tantos prêmios que existem no mundo, você vê que ainda você tem uma percepção do que eu falei na minha palestra mais cedo, do happy hour da firma, do pet day, pode trazer seu cachorrinho para a empresa, o Kids Day. E aí, quando você vai para uma pesquisa como essa, você fala, tem alguma coisa errada. Quer dizer, as pessoas aceitariam ganhar menos. 20% menos. 20%, né? Para poder morar perto de onde ela trabalha. Então, faltando talvez uma percepção por parte das empresas. E é legal falar nisso, porque a gente vive um momento no Brasil político complexo, né? Essa mudança que a gente não sabe que caminho que ela vai se tomar, mas existe uma percepção muito forte no Brasil de que a gente transfere muito responsabilidade e a gente acaba sendo habituado a isso. Sempre a gente está dizendo que a culpa é de alguém, porque o governo precisava mudar, que a rua precisava ser melhor, que o transporte público devia ser melhor. E, às vezes, tem muitas pessoas aqui que trabalham na iniciativa privada e que a gente está falando aqui, ele fala assim, lá na minha empresa é assim mesmo, ele me obriga a chegar às 8 horas da manhã. Mas ele é um líder de 20 e 30 pessoas. Ao invés de ele trazer para ele, transferir essa responsabilidade, essa culpa a outro, é uma grande oportunidade que a gente tem de falar, espera aí, eu tenho 20 pessoas que trabalham debaixo da minha liderança, o que eu posso fazer para dar mais qualidade de vida para essas pessoas, para cuidar mais das pessoas? E aí é uma nova forma, um novo olhar sobre isso, o ser humano, sobre as pessoas, né? E quando a gente olha para isso, você tem essa percepção de que a gente precisa mudar o futuro do trabalho, que tanto se fala, qual é o futuro do trabalho, para onde que a gente vai caminhar nessa relação de empresa-empregado. Qual que é a sua opinião sobre isso, Walter? O que a gente pode mudar para ter uma mudança mais... Olha, eu, evidentemente, que vejo todas essas iniciativas, desde o Pet Day até a preocupação obsessiva com o tempo das pessoas, eu acho que tudo é relevante, tudo melhora a qualidade de vida, eu coloco tudo isso dentro da mesma origem de uma causa, que é cuidar melhor das pessoas que são relevantes para nós, né? Agora, claramente, o que a gente observa no mundo inteiro, e há, nesse momento, apenas algumas experiências na Europa e algumas na Ásia, mostram realmente que, enquanto nós quisermos continuar com a mesma mentalidade da Revolução Industrial, quando todo mundo chegava no mesmo horário e saía no mesmo horário das empresas, porque era fundamental para a linha de produção, enquanto a gente continuar pensando assim, a vida nas grandes cidades será um inferno. Por outro lado, ninguém pense que poderá morar em cidades pequenas, porque as cidades grandes são uma atração irresistível. Cada vez mais haverá atração, como polo de atração para a população, as grandes cidades, por tudo que elas oferecem de lazer, entretenimento, relacionamento e tudo mais. Então, nós vamos ter que, daqui para frente, pensar seriamente nesse assunto. Ou seja, não é se construindo mais vias numa cidade, ou mesmo se dando mais extensão aos metrôs, que nós vamos resolver o problema de mobilidade, enquanto 90% das pessoas que se locomovem saem das 7 às 9 da manhã e voltam das 5 às 7 para casa. Não faz sentido mais isso. Num mundo que, desde a Revolução Industrial, não tem mais necessidade de começar todo mundo junto e terminar todo mundo junto. É claro que a necessidade de você ficar um certo tempo do dia, das 10 da manhã até as 4 da tarde, todo mundo no seu escritório vai poder falar, mas nós temos uma infinidade de lógicas que demonstram o seguinte: escritório de contabilidade tem que começar às 7 da manhã e terminar às 4. Agência de propaganda tem que começar às 11 da manhã e acabar às 9 da noite. Aliás, todo mundo chega às 11 mesmo na agência, por mais que a gente queira o contrário. Então, no fundo, o que a gente precisaria é de um incentivo para que as empresas trabalhassem em horários diferenciados. Isso faria com que a extensão do tempo do restaurante, que fica 2 horas lotado e depois o resto do dia vazio, ele iria das 10h30, 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Com isso, eu otimizaria muito mais o uso do restaurante. Está na cara que hoje pessoas estão dispostas a trabalhar durante a noite. No entanto, há uma penalização do Código do Trabalho para você ter que pagar a mais para a pessoa que trabalha durante a noite. Nós temos hoje códigos, leis, regulamentações e mentalidade da época da Revolução Industrial. Nós temos, por exemplo, férias, todo mundo tira férias no mesmo mês.
Aí fica a estrada lotada, 5 horas para descer para a Baixada Santista. Férias das crianças deveriam ser escalonadas. Um grupo de escola assim em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, outro em dezembro. Nós temos essa possibilidade, porque nós somos um país de verão constante. E com isso, nós não teríamos depois resorts lotados durante um mês ou 2, e depois vazios o resto do ano, batendo lata, pedindo, pelo amor de Deus, para fazer a convenção lá. Nós temos uma infinidade de coisas que nós precisamos rever o paradigma, e o paradigma único é, em vez de rodízio de carro, rodízio de vidas. Banco deveria não abrir sexta tarde, segunda de manhã, e abrir sábado. Nós teríamos a possibilidade de distribuir melhor a população, porque você tem um volume de ônibus compatível com o horário de rush, depois tem que voltar tudo para a garagem, porque está batendo lata durante o dia. A verdade é que o Brasil é um país em desequilíbrio, e esse desequilíbrio inviabiliza uma mobilidade eficaz. Nós temos uma concentração econômica no Sudeste, e nada sendo produzido no Nordeste, aí o caminhão vai cheio e volta vazio, custando o dobro do frete. Nós temos uma periferia onde moram as pessoas mais pobres, e um centro onde moram as pessoas mais ricas, criando um caos no transporte urbano. Nós temos uma infinidade de problemas, e ao invés de revisarmos a forma de atuar sobre os problemas, nossa visão, independente de que político assuma a direção do governo, do município ou do país, a gente pensa em fazer mais estradas, a gente pensa em criar mais metrôs, e eu não estou dizendo que não deva criar, acontece que a infraestrutura que nós temos hoje, talvez seja aquém para o momento atual, mas poderia estar além, se nós pensássemos diferente e passássemos a rodiziar as funções e os ofícios de cada uma dos segmentos de mercado. A verdade é que a gente está falando, nós vamos trabalhar cada vez mais em casa. Isso é outro caminho que está se buscando. Empresas estão buscando criar horário flexível, é outro caminho também, mas são tudo coisas que minimizam o problema, mas não resolvem o problema. A solução dos problemas de uma grande cidade é a gente entender que a cidade é uma infraestrutura espetacular para um pequeno uso dessa infraestrutura, e isso é absolutamente insustentável, quando a gente fala de sustentabilidade. Não faz sentido um edifício inteiro passar 8 horas com tudo ligado e aceso e depois 12 horas fechado e vazio. Não faz sentido o aeroporto de Cumbica não ter voos depois da meia-noite, porque você paga 1 hora extra se for usar o pátio do aeroporto durante a noite. E todos os aviões para a Europa e para os Estados Unidos saem todos juntos das 8 da noite às 11 da noite. E fica aquele congestionamento na marginal, porque está todo mundo querendo chegar no aeroporto no mesmo horário. E depois eu que saí às 10 da noite, lá que chego às 4 da manhã em Nova York, e fico lá na loja da Apple até o horário do meio-dia para poder entrar no hotel. Nada faz sentido. A verdade é que se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício, isso aqui. E parece que as pessoas se acostumaram com a loucura, com a insanidade coletiva, e nós estamos repetindo o que as gerações anteriores faziam, que é sair todo dia de manhã no mesmo horário, reclamar do estacionamento, procurar que o Waze nos desvie da rota. Tudo isso é importante, mas não é assim que nós vamos resolver o problema. Os problemas, hoje em dia, de qualquer país serão solucionados por uma visão diferente da própria realidade, por um repensar dos paradigmas. Ninguém vai conseguir entrar na era pós-digital com um olhar anterior que sempre tivemos. Não se constrói um edifício pós-digital num alicerce analógico. O mundo mudou mais nos últimos 10 anos que em toda a história, e nós continuamos com as mesmas premissas. Isso é uma das razões que nos traz a esse evento, o repensar profundo da relação governo, iniciativa privada e pessoas nas questões de mobilidade. Walter, você falou de gerações e vou fazer mais uma pergunta para a plateia. Quem é que trabalha com startup? Levanta a mão aí, por favor. Startup. Os startupeiros estão aí. Sabe que está na moda ter startup.
Você tem que ter, você não abre mais empresa, você abre startup que as portas se abrem, tudo funciona e tal. Mas quando a gente olha para esse conflito, quando a gente olha para gerações, e você acabou de falar sobre isso, o modelo que essas startups criam com esses jovens já é completamente diferente do que a gente entende. Eles já têm o Anywhere Office, é fácil você olhar 10 pessoas que trabalham dentro de uma startup, você não sabe quem é o chefe. Difícil, né? Todos são iguais praticamente e não tem essa relação de um é o chefe do outro. E tem ainda essa relação da causa, eles querem fazer uma coisa, mudar o mundo e tal. E, por outro lado, a gente ainda tem as empresas conservadoras, dirigidas por pessoas que têm uma visão ainda anterior a essa, e você percebe, principalmente nas relações de pai e filho, esse conflito, porque esse jovem acha que não existe passado, só existe o futuro que ele está enxergando para frente, e o pai, da outra geração, ele acha que não tem futuro, só existe o que ele aprendeu quando ele era criança e que o filho tem que fazer tudo exatamente o que ele fez quando ele era mais jovem. Acho que a gente também tem muito que aprender com esse cruzamento dessas duas gerações, né? Há uma troca que não está sendo bem aproveitada ainda. Até poucas empresas, por exemplo, têm um intraempreendedorismo de implantar startups lá dentro e tentar aprender um pouco essa filosofia que eles estão implantando e que alguns, né, tem muita startup que morre na praia, mas muitas estão dando certo e vão prosperando com esse modelo completamente diferente do convencional. É verdade. Eu acho o seguinte, Flávio, que assim como na política, nem é bom você ter uma ultradireita e uma ultraesquerda, também nas relações entre a geração X e os millennials, também não é bom você exagerar para um lado ou para o outro. É evidente que os millennials são pessoas diferentes da geração anterior, e é evidente que as empresas tiveram que se adaptar a eles. É evidente que eles têm uma visão efêmera da realidade. Para eles, tudo é rápido e tudo é passageiro. A gente brinca muito com os millennials, toma um Lexotan, senta aqui, vamos conversar, porque tem uma ansiedade constante na relação com eles. Outro dia chegou um rapaz para mim e falou assim: Walter, eu queria falar com o senhor. Pois não, eu estou aqui na empresa já faz 2 meses, ainda não tive nenhuma chance. Eu falei: como assim? O que é chance para você? O que é 2 meses? Você quer sentar aqui? Senta, vamos embora, eu vou embora, né? Por quê? Porque eles nasceram num mundo efêmero, num mundo onde tudo muda cada vez mais rápido, num mundo onde tudo é passageiro, e dentro desta visão de mundo tudo rápido, efêmero e passageiro, as pessoas têm uma baixíssima relação com a estabilidade vamos dizer assim, da relação empresa-colaborador. Uma das coisas mais difíceis hoje, o grande desafio, é como reter talentos como esse das startups, que olham para uma empresa estruturada e que olham com um olhar de tédio que fica estampado no olho dele, né? Por outro lado, também a startup é, 90% dos casos, sonho de uma noite de verão. Por quê? Porque são pessoas que querem não construir um negócio, não apenas colaborar com a sociedade, querem dar uma tacada, querem inventar um aplicativo e ficar rico. Isso não existe, é mais fácil ser atropelado. Estatisticamente, é muito mais fácil cair com um avião. É claro que o trabalho, o denodo e a obstinação das gerações anteriores precisam ser incorporados na geração millennial. Por outro lado, é importante que a geração millennial influencie os anteriores, a geração X, a entender que a vida não é só trabalho, que existem coisas mais importantes da gente fazer e realizar, que há necessidade que as empresas, além da função de ganhar dinheiro e remunerar bem seus investidores, também tenham uma função social, ou seja, é dessa relação, dessa simbiose, dessa dualidade inclusiva que nós teremos o futuro do nosso país. Dizem que a adolescência é uma doença que passa com a idade, né? E continua passando, passava aos 18, agora passa aos 35, e aos 35, a pessoa volta novamente a ter uma noção que existe sim necessidade de ter responsabilidade, de trabalhar, que a vida se constrói aos poucos, que tudo na vida são degraus que você vai subindo, mas seguramente, por mais que as pessoas, ao amadurecerem, entendam que não dá para ter uma empresa cujo objetivo não seja ganhar dinheiro e pensar que economicamente isso seja viável. Por outro lado, mesmo crescendo, mesmo amadurecendo, trarão para as próximas gerações e mesmo para a anterior, uma visão
de que nós podemos ter um mundo melhor, de que nós devemos nos unir cada vez mais, que nós devemos ser íntegros e honestos. Essa é uma geração mais íntegra do que a geração anterior, uma geração que respeita as diferenças. Tudo isso está incorporado na sociedade. O que não pode é achar que a vida é uma grande brincadeira. É isso que, aos poucos, nós vamos também tendo que mostrar aos millennials. Então, millennials e geração X estão, neste momento, em polos opostos, como estavam o Bolsonaro e o Haddad. Vamos ver se a gente consegue, juntos, fazer com que o ambiente de uma empresa seja muito mais agradável, mas que, por outro lado, os millennials tenham senso de responsabilidade, tenham visão de carreira e tenham, principalmente, a capacidade de entender que daqui para frente sempre será melhor, dependendo deles. Nós temos que entregar este mundo para eles, e eles vão ter que ter responsabilidade de levar esse mundo para frente. Se eles não entenderem isso, se continuarem mudando de ideia, de posição, de missão, de visão, como quem muda de tênis, nós não teremos uma grande sociedade futura. Tem um amigo meu que falou outro dia para mim: Walter, queria confessar uma coisa para você. O que foi? Vou me matar. Como assim se matar? Meu filho está no 3º ano da Poli, engenharia da USP, resolveu parar a faculdade. Aí eu fui falar com ele, desesperado: meu filho, como você vai parar a faculdade? Sabe o que é, pai? Não estou feliz. Ele falou: mas não é para estar feliz, é para trabalhar, vagabundo. Não, sabe o que é, pai? Não estou me achando. Não é para brincar de esconde-esconde, é para ganhar dinheiro, imbecil. Ele estava revoltadíssimo. Aí, evidentemente, o filho largou a faculdade e foi fazer gastronomia. 3 meses depois, esse menino vai passar as férias em Canoa Quebrada, liga para o pai de lá e fala: pai, resolvi entrar de sócio numa pousada, vou ficar por aqui. E ficou lá em Canoa Quebrada. 6 meses adiante, uma russa vai passar as férias em Canoa Quebrada, ele casa com ela e vai morar em Moscou. O pai está cada vez mais desesperado, ele cada vez mais feliz, porque não tem compromisso com porra nenhuma, não é? Ou seja, eu adoraria fazer isso por um tempo, mas isso não é vida de verdade, isso é uma fase da vida, e eu acho que essas pessoas, aos poucos, vão cada vez mais entender isso. Mas do outro lado, nós, geração X, baby boomers, temos que entender que os aspectos de ética, de aceitação das diferenças, de integridade moral, tudo isso eles estão trazendo de volta, e é nisso que a gente vai construir, em cima disso, um grande país. Walter, para encerrar, uma das coisas que me impressionou nesse nosso relacionamento esse ano, que você contribuiu muito, foi: você me ligava ali toda semana e sempre contando alguma história, que até a gente criou esse slogan, que é Mobility is Everything, que é mobilidade é tudo. Você estava lá no Albert Einstein e falou: medicina é mobilidade. E vários outros temas que você foi conectando e foi abrindo os horizontes para a gente entender. Falou: foi realmente muita coisa que a gente não enxerga pelo prisma de mobilidade, é também mobilidade. E hoje a gente abriu o evento falando sobre a imaginação, que imaginação também é mobilidade, né? Que imaginar é a sua capacidade de estar em algum lugar. Imaginação é o modal de transporte mais eficiente que existe, porque ele te leva do ponto A ao ponto B, tanto no espaço quanto no tempo, num átimo de segundo, sem nenhuma emissão de carbono. Pensem o que pode fazer a imaginação das pessoas, né? Agora, para que esta nova geração tenha cada vez mais imaginação, nós vamos precisar que cada uma dessas pessoas, e isso a escola é um fator fundamental, as empresas também, nós temos que, vamos dizer assim, de alguma maneira, inocular nessas pessoas 3 características que levam à imaginação. E que a gente pode resumir dizendo assim: nós todos precisamos ser CEOs das nossas vidas. E por que isso? Porque você precisa, para ter imaginação, ter simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo, daí o nome CEO. Só pessoas que têm curiosidade, entusiasmo e otimismo são capazes de imaginar, portanto, de usar esse modal fantástico que é a imaginação, né? Eu cada vez mais acho que as escolas estão destruindo a imaginação
através da educação formal. E acho que as empresas estão, por aversão a risco, até hoje, pelo menos, de alguma maneira, penalizando ou eliminando a imaginação dentro das organizações, em função de que nós todos estamos mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. E dentro dessa visão curto-prazista, não nos sobra muito espaço para a imaginação. Mas sim, você tem toda a razão. De todos os modais de transporte, a imaginação é o único modal de transporte do impossível, tornando possível qualquer coisa. Eu posso viajar para frente do tempo, para trás do tempo, para qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do universo, bastando imaginar. Só que para isso é fundamental que eu tenha dentro do meu cérebro, dentro dos meus neurônios, a capacidade de pensar exige, antes de tudo, conhecimento embarcado. E esse é o maior desafio que nós temos hoje. Quando eu era pequeno, tudo o que eu tinha que aprender, tudo que eu aprendi, eu guardava na minha cabeça, não tinha outro lugar para guardar. Não tinha onde guardar alguma coisa num hard disk, num pendrive. Então, as pirâmides do Egito, Kelpis, Kefren, Migerinos, os afluentes à margem direita do Amazonas, né? Quais os rios que banham a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, tudo eu guardava na minha cabeça. E por que eu guardava na minha cabeça? Os neurônios, sem que eu mandasse, começavam a fazer sinapses, e eu passava a ter insights, ideias, começava a imaginar coisas, a partir desse conhecimento embarcado. Hoje, graças à internet, nós temos muito mais informação disponível. Só que tem uma coisa, ela está no celular, ela não está na nossa cabeça. E no celular ela não faz sinapse. Ela não é capaz de criar as ideias que permitam a imaginação. Então nós corremos o risco, ao não colocarmos mais na cabeça toda aquela informação que antes nós punhamos, de passarmos a ter um índice enorme de indigência cognitiva. O que faz com isso? Faz com que não apenas seja burro, tapado, né, ignorante, não, faz com que a gente não consiga imaginar. E não há nada mais dramático para um ser humano do que perder a capacidade de imaginação. É isso o que torna a gente efetivamente livre. Se eu estiver numa cela de prisão, se eu estiver numa cama entrevado, nada me segura se eu tiver a capacidade de imaginar. No entanto, se eu estiver andando, caminhando e solto, mas preso a horário, preso a trânsito, preso a obrigação e compromisso, e não imaginar, eu sou um escravo da vida, e a vida não merece ser vivida assim. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo te agradecendo, porque você nos ajudou a imaginar. Tá bom, tudo que a gente está aqui, gente, você muito tem uma obrigado, contribuição. Parabéns, Flávio, pelo evento. Vamos ficar aqui esses 3 dias, espero que vocês gostem, tá bom? Uma salva de palmas, Walter Longo!